Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica para vocês. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um assunto que cobra muito na parte de redes de computadores, que seriam os navegadores. Como que se dá essa continuação de redes de computadores? Os navegadores são aplicativos, são sistemas que permitem você conectar internet. Uma coisa que você precisa saber, e algumas bancas pesadas, costumam colocar uma terminologia diferente. Eles costumam cobrar o seguinte: se você compreende, gente, a ideia de browser. Ah, professor, o que seria browser? Browser é a mesma coisa que um navegador. Ele é um aplicativo que permite você conectar à internet. Uma coisa também bem interessante. Bom, não é porque esse aplicativo ele te permite conectar à internet que ele funciona somente para a internet. Pode ocasionar, por exemplo, se você trabalha numa intranet, que nós aprendemos na aula anterior, que seria uma rede de acesso restrito local, o navegador ser uma ferramenta para você acessar um sistema interno. Então, logicamente que por padrão ele é para navegar na internet, mas ele pode funcionar dentro de uma intranet como um sistema, tudo bem? Bom, outra coisa que eu preciso saber, professor, quais são os tipos? No concurso público, ele cobra 3 tipos de navegadores, tá? Aí eu preciso saber a especificidade de cada um? Não, mas você precisa saber, gente, quem são esses tipos. Os 3 que mais são cobrados para concurso público é o Mozilla Firefox, é o Internet Explorer e Google Chrome. Esses 3 você precisa aprender os nomes. Lembrando, eu tenho que decorar? Não. Decorar você esquece. Aprender você vai saber para o resto da sua vida. Bom, tem uma coisa que nós temos que levar em consideração quando se trata sobre Internet Explorer, é que é o seguinte: o Internet Explorer até o Windows 8, ele era padrão. Agora, o Internet Explorer, na versão mais atual do sistema operacional Windows, que é o Windows 10, ele mudou a sua nomenclatura. Agora não se chama mais Internet Explorer, ele se chama o Microsoft Edge. Então, vamos lá novamente. Tem 3 tipos de navegadores que cobram em concurso público, tá? Se ele cobrar, por exemplo, a versão mais atual do Windows, né, que seria a versão Windows 10, ele pode te perguntar qual é o navegador padrão. E aí pode ter a palavra padrão ou nativo. Se ele falar que é o Windows 10, o navegador padrão, gente, é o Microsoft Edge. Tá? Agora, se ele perguntar o seguinte, como costuma perguntar, qual é o navegador padrão do Windows 7? Aí você vai marcar Internet Explorer. Uma coisa também muito importante: tanto o Internet Explorer quanto o Microsoft Edge, eles são nativos, ele é da própria Microsoft. Já aconteceu em concursos anteriores que eles citam o seguinte: por ser o sistema operacional Windows, não é permitido instalar, por exemplo, o Mozilla Firefox de forma paralela. Então imagine só, ele fala o seguinte, que se você tem o Internet Explorer instalado nessa máquina, eu não posso instalar outro sistema operacional, eu tenho que desinstalar esse para instalar. E isso é mentira, porque você pode instalar, desinstalar, pode utilizar os dois ao mesmo tempo, de forma simultânea, e isso não interfere em nada. Então, claro que ele já vem instalado, mas eu posso instalar outro? Pode. E os dois podem trabalhar de forma conjunta? Pode sim também. Então, sabemos aí algo sobre os tipos, né? Se ele perguntar sobre a evolução, você tem que lembrar que é Internet Explorer, e se perguntar qual que é a evolução, é o Edge. Uma coisa que eles costumam fazer, e isso é uma pegadinha, e vocês viram já na aula de manipulação de informações através do sistema operacional Windows, é que ele pode tentar confundir a sua cabeça. Porque nós temos 2 coisas. Nós temos o Windows Explorer e nós temos o Internet Explorer. Professor, qual que é a diferença? As palavras são muito parecidas, são muito semelhantes. O Windows Explorer, gente, ele é o gerenciador de pastas e arquivo do Windows. E o Internet Explorer é o aplicativo que permite você conectar à internet. Então, vejam só, se ele colocar lá, é considerado o Windows Explorer como um navegador, você vai marcar falso. Vejam que caiu na questão do ano de 2018, lá na Câmara de Salvador, né? E a banca que realizou isso foi o FGV, para o cargo de assistente, e ele pergunta a seguinte coisa, tá? Bom, considere os seguintes aplicativos. Google Chrome, ele é um navegador. Firefox, ele é um navegador. Internet Explorer, ele é um navegador. E Windows Explorer, bom, eu já sei que ele não
é um navegador. E vamos verificar qual que é a questão que ele cobra. Da lista acima, são destinados à navegação na internet somente os aplicativos. Bom, você já vai eliminar de cara todas as assertivas que tiver a opção 4. Porque o Windows Explorer, gente, nós sabemos que ele não é um navegador para a internet. Ele é um aplicativo que permite gerenciar arquivos e pastas. Então, vamos lá, 1 e 2 é? Sim, só que o 3 também é um navegador, então você pode eliminar. 1 é, 2 é, 3 é, opa! Até então, achamos nosso gabarito, mas vamos verificar o restante. O 4 não é, o 4 não é, o 4 não é. Essa questão você poderia muito bem utilizar a técnica de probabilidade de erro, porque todas que tiver assertiva 4, nós sabemos que está errado. Então, logicamente, que você saberia que ficaria entre a resposta da alternativa A e a resposta da alternativa B. Então, pergunta muito interessante que aconteceu neste ano de 2018, né? Que massifica o nosso conhecimento quando ele fala sobre tipos, tá? Bom, o próximo assunto que ele pode cobrar para vocês é a questão do funcionamento na internet. E aí você precisa entender algumas coisas. Bom, quando você trabalha na internet, gente, você tem essa nomenclatura. Por exemplo, esse é o site da LAC Concursos. E ele pode te perguntar, gente, alguma parte da URL, tá? O que significa URL? O URL é o endereço. É o endereço, né, que nós chamamos de domínio, na internet. Por exemplo, você na sua casa, você tem um endereço que é o seu CEP, que é a sua localização, né, num estado, num país, numa cidade. Quando você trabalha no mundo virtual, quando você trabalha na internet, você também tem um endereço de domínio. Então, por exemplo, lacconcursos.com.br é o endereço na web. E o que eu preciso saber? A primeira coisa, ele te identifica qual é o protocolo que você está utilizando para a navegação na internet. Na aula passada, na aula 3 de redes de computadores, nós vimos que quando se trata sobre navegação na internet, eu posso utilizar dois protocolos. Qual que é a diferença que existe de um para o outro? Se você está utilizando HTTPS, você sabe que está seguro. Por quê? Porque existe um certificado digital, existe uma terceira parte que está trabalhando com a autenticidade desse site. E, normalmente, quando ele é seguro, é porque ele está criptografado, tá? É como se fosse Opa, assassinando o português aqui, gente. Criptografado. Como se fosse um selo de segurança, tá? Que permite criar, né, uma identidade. Bom, mas eu poderia também... Está escrito assim, http://. Qual que é a diferença? Este não é seguro, este não possui certificado digital e este possui certificado digital. Bom, depois do // existe a nomenclatura www. O que significa www? Significa que você está na internet. World Wide Web. Então, rede de alcance mundial. Então, toda vez que tiver essa nomenclatura, significa que você está na internet. Outra coisa importante, depois da pontuação da separação, vem o nome do domínio, tá? Então, a identificação na web da LAC Concursos é LAC Concursos. Uma coisa que nós temos que levar em consideração, tá, gente? Não é porque a empresa se chama LAC Concursos que o seu domínio obrigatoriamente tem que ser LAC Concursos. Porque eu, ou assim como vocês que estão assistindo agora, podem ir lá no site, né, num órgão chamado Registro BR, que é a entidade que regulariza os nomes de domínios no Brasil, e cadastrar, por exemplo. Uma vez que ninguém pegou esse nome para si, você pode cadastrar. Por exemplo, se você pegar o site do Banco do Brasil, não é bancodobrasil.com.br, é simplesmente BB, né? Então, nem sempre, tá? O endereço na internet, o endereço na web é o mesmo nome da empresa. E aí, o que eu preciso saber? Depois que eu tenho o nome do domínio, eu tenho o tipo de domínio, tá? Por exemplo, se está .com, significa que esse domínio tem o objetivo
comercial, tá bom? E nós vamos, em um próximo slide, definir os que mais existem, os que mais se cobram, tá? Ponto .br, gente. Ponto .br vem da parte de nacionalidade. Se o domínio da LAC Concursos fosse .com.pt, significaria que ela é da nacionalidade portuguesa. Então, se ela tivesse o ponto .nz, da Nova Zelândia, então isso seria a definição. Se não tem nada depois do ponto .com, significa que ela é internacional. Tudo bem? Então, essa é a nomenclatura que você precisa saber. Esse seria o funcionamento de um site, né, de um domínio na internet. Primeiro eu tenho o protocolo de navegação que eu estou utilizando, se é seguro, se não é. Depois eu falo se está na internet, que é o caso da LAC Concursos, o nome do domínio, eu falo que ela é comercial e a sua respectiva nacionalidade. Bom, eu falei para vocês que existem vários tipos de domínio. Quais são os tipos de domínio que eu preciso saber, professor? Bom, .com, já sabemos que ele é comercial. Só que existem outros, tá? E o que você precisa aprender são esses aqui. Toda vez que tiver 1000, significa que ele é militar. Tanto é que se você entrar dentro do site do Exército Brasileiro, você vai ver que o final da URL está escrito .1000. Se você, por exemplo, entrar numa instituição voltada para a educação e vai existir lá, por exemplo, .edu, então significa que ele é educacional. Uma vez que tiver extensão, por exemplo, o MEC, é mec.gov, significa que ele é governamental. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da LAC Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da LAC Concursos e é à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAC Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na LAC Concurso. Fui, tchau. Clique lá.